Os Provérbios de Salomão, a expectativa do meu coração é fazer uma leitura de carreirinha, mas já me disseram que não é para mim ficar prometendo o que eu não posso cumprir. Então a leitura de carreirinha seria bem rápida, e eu espero que seja rápido, mas eu não vou prometer, eu vou fazer uma leitura com os irmãos, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai capturando alguns aplicativos para as nossas vidas, uma vez que nós teremos a posteriori a ceia do Senhor, esse momento de festa, de alegria, da vida da igreja, e nós não podemos estender muito o nosso tempo aqui de culto. Mas Provérbios, capítulo 3, abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui alguns versículos e vamos sublinhando, aplicando nos nossos corações. É salutar saber que o livro de Provérbios ele não é um livro doutrinário, isto é, ele não é um catado de doutrinas. O rei Salomão, quando escreveu, o sábio Salomão, quando escreveu esse livro, ele não tinha expectativa de compor um tratado doutrinário, ou um tratado de regras. Mas é muito interessante que, à medida que começamos a ler esse livro de Provérbios, embora não tenha, é uma escrita sapiencial, em alguns momentos até poética, mas embora não tenha a expectativa de ser doutrinário, mas os princípios que ele coloca aqui para a vida do indivíduo são princípios que quase assumem imperativos categóricos, isto é, imperativos que se pressupõem universais, porque parte daquilo que ele escreve e coloca aqui, há 3.000 anos atrás, nós ainda podemos aplicar de maneira muito fluida nos nossos corações, nas nossas vidas, e reverberará em bênção para as nossas vidas caso apliquemos. E ele não fala só de questões espirituais per si, porque ele vai falar das coisas do dia a dia, da vida também. Então o livro de Provérbios vale a pena uma leitura, uma reflexão, tá ok? Então o rei Salomão, quando escreve, ele não tem essa expectativa, embora, a posteriori, o que está aqui pode ser visto também como doutrina para o nosso coração. O que é doutrina? O que é esse conjunto doutrinário que eu estou falando? Ortodoxia. Lembram-se, eu já expliquei aqui para os irmãos a diferença da igreja, lá no Apocalipse capítulo 2, da igreja de Éfeso com a igreja de Tiatira. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente ortodoxa, uma igreja que se baseava na palavra, ela teve os melhores professores de teologia, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo João foi seu pastor, Maria, mãe de Jesus, foi um dos membros daquela igreja, um dos membros que influenciou positivamente aquela igreja, e outros irmãos de bastante renome do ponto de vista teológico estiveram naquela igreja. Aquela igreja então se tornou uma igreja extremamente ortodoxa, uma igreja extremamente pautada na palavra, mas quando nós lemos o livro de Apocalipse no capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós vamos perceber que essa igreja, ela era totalmente ortodoxa, mas ela não conseguiu transformar essa ortodoxia numa ortopraxia abençoadora, isto é, ela não encharcou a ortodoxia, a palavra no amor. Então era uma igreja cheia de palavra, só que não tinha o amor, não vivia o amor, não vivia o evangelho na sua plenitude. Por outro lado, nós temos a igreja de Tiatira, que era uma igreja extremamente amorosa, uma igreja que acolhia as pessoas, porém era uma igreja extremamente tolerante, uma igreja que não se pautava na palavra, que não tinha a Bíblia Sagrada como o espequê, o fulcro, a plataforma da sua existência. Então, se por um lado é errado ter apenas o conteúdo teorético, por outro lado é errado apenas ter o amor e ser tolerante com todas as outras coisas. Quando o rei Salomão vai escrever o livro de Provérbios, ele faz um ponderamento, uma ponderação entre aquilo que é o amor, aquilo que é a tolerância positiva, que nós devemos ter tolerância no nosso coração em alguns momentos, mas aquilo que é inegociável, que é axiomático, é um axioma para o nosso coração do ponto de vista da cristandade, no caso quando ele escrevia para o povo de Israel, mas para nós do ponto de vista da cristandade. Então o que nós vamos ler aqui no capítulo 3, os versículos que vão seguir do capítulo 3, é um pai, Dia das Crianças, não é? Então imagine um pai falando para o filho, aconselhando o filho, para que o filho tenha uma vida abençoadora, que alcance os corifés do mundo, não para que ele seja honrado e que tenha os louros para si, mas para que ele seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Então o rei Salomão, fazendo um catado, fazendo uma olhadela para aquilo que estava ao seu redor, ele olha para o seu filho e diz: filho meu,
Eu desejo que você seja muito abençoado, mas existe uma coisa que é necessário fazer, e essa coisa é que você encapsule no seu coração, traga para o seu coração alguns princípios que são fixos, alguns princípios que são imutáveis. Se você fizer isso, filho meu, se você fizer isso, Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, se você fizer isso, André, se você fizer isso, Rafael, você vai ser abençoado e abençoada. Esses princípios são para a vida e para a existência. Então ele começa a partir do primeiro versículo. O primeiro versículo ele diz assim, capítulo 3, olha lá: meu filho, não te esqueças das minhas instruções e guarda os meus mandamentos no teu coração. Olha que coisa interessante que o rei Salomão está falando aqui. Os princípios que ele está colocando são princípios de vida, aquilo que ele catalogou na sua vida, mas também são os princípios contidos lá nos 10 mandamentos. Então olha, capture, filho meu, olhe para esses princípios. Olhe para o seu pai, olhe para aquele que tem mais experiência, olhe para aquele que já viveu, já passou por essa experiência e capture, pegue para o seu coração, olhe para essas realidades e não deixe elas esvair pelas suas mãos, viva, aplique na sua existência e no seu coração. Irmãos, eu creio que nós queremos ser um povo abençoado, mas não abençoado naquele sentido esquizofrenizado da palavra. Sabe aquela bênção do dou 10? Eu dou alguma coisa para Deus para receber? Não. A bênção que o sábio Salomão está dizendo aqui é uma bênção existencial. É uma bênção que acompanha o abençoado. É a bênção do Salmo 1 e do Salmo 23. Eis que a bondade e misericórdia e a bênção do Senhor me acompanharão para todos os tempos, ou para todos os dias. Então, se eu quero viver uma vida nessa plataforma, se eu quero viver uma vida abençoada desta maneira, olhe para os mandamentos, preste atenção nisso, não deixe essa realidade sair do seu coração. E aí ele passa para o versículo 2, e olha que coisa interessante, porque eles te darão longevidade. Eles o quê? Aquilo que ele vai dizer daqui a pouco, mas o que já é plataforma no coração do Pai. Eles darão longevidade. Lembra lá do 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. A ideia da longevidade aqui, ele vai concluir essa ideia na continuidade do versículo, mas a ideia da longevidade não é apenas a pessoa viver 100, 105, 110 anos ou 90, não é nada disso. A ideia dessa longevidade é uma vida longa, mas olha aí a continuidade do versículo 3. Olha, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Veja só, à medida que nós capturamos a palavra do Senhor, nós tornamos-a importante para o nosso coração, aquilo vai reverberar em vida, mas não é qualquer vida. É uma vida em paz, uma vida em alegria, uma vida cheia e encharcada da graça de Deus. É essa vida que o rei Salomão está falando aqui. É a mesma vida que eu não canso de dizer, oferecida por Jesus em João 10:10. A vida em abundância. E essa expressão paz aqui é bem interessante, porque o rei Salomão, ele viveu numa época que não tinha muita guerra. Porém, o seu pai era beligerante e as guerras começaram a existir depois do seu reinado. Mas essa paz que o rei Salomão está gozando aqui, e que ele está dizendo que os seus filhos teriam, não era uma paz com ausência de guerra. É aquela paz do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 7. A paz que excede todo entendimento. Uma paz que ela é gerada mesmo no meio da guerra. Uma alegria que é gerada, assim como nós estudamos a semana passada no Salmo 126, mesmo no momento, ou nos momentos das maiores vicissitudes e dos percalços das nossas vidas. Mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio a dores. Mesmo em meio aos bulícios existenciais, essa paz ela pode existir. Essa paz que não é a ausência de guerra, mas é uma paz de quem crê no Senhor. Uma paz de quem confiou o seu coração ao Senhor. E diz, eu creio que mesmo no momento da maior tribulação da minha vida, assim como Jó, o Senhor está presente. E se ele não se levantar agora, ele se levantará um dia. Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz, eu creio que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Eu estou com chagas, eu sou um gusano, o cheiro da minha carne se nota a 10 metros de distância, mas eu creio que o meu Redentor vive.
É essa vida que o rei Salomão está dizendo que o seu filho, que eu, que você, que nós podemos desfrutar se nós olharmos para a palavra dele. Aí ele continua, ele vai dizendo para nós, no versículo 3, ele diz que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarras no pescoço, escreves na tábua do seu coração. Primeiro vale salientar o que é bondade, benignidade e fidelidade. Benignidade é a característica do benigno. O benigno é aquele que pratica a bondade, óbvio, até aí nada diferente. Mas o benigno é aquele que consegue praticar a bondade, não apenas pela bondade como um ato externo. O benigno é aquele que age com docilidade. É aquele que existiu dentro do bem. O bem, ele se joga dentro do bem. E ele se mistura com o bem. E aí ele se torna um indivíduo benigno. Um indivíduo cujas ações são sempre abençoadoras. Então que a benignidade esteja com você, Rafael. Esteja com você, Ana. Esteja com você, Thales. Essa benignidade no seu coração. Mas também a fidelidade. E a fidelidade aqui tem alguns aspectos. A fidelidade a Deus significa que eu tenho fé em Deus, mas essa fidelidade aqui ela está estritamente conectada com a fidelidade de Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Ele criou o homem de maneira fidedigna. O homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele imprimiu os caracteres dele no homem, a sua imagem conforme a sua semelhança estava no homem. O problema é que no capítulo 3, quando o homem peca, essa imagem ela foi conspurcada, ela foi manchada, e agora essa imagem está corrompida, ela é uma imagem falsária, ela é um simulacro, ela é mentirosa, ela é impostora. Como eu faço para que essa imagem seja restaurada? Ela é restaurada em Cristo. A imagem de Deus na minha vida é restaurada em Cristo. Então agora essa fidelidade é agir de maneira com que eu mostre os caracteres de Deus na minha vida. Eu sou benigno porque eu mergulhei na bondade. E eu sou fiel porque agora aquela cédula que era contra mim, ela foi rasgada, e agora eu não sou mais um simulacro, eu sou a verdade de Deus. Eu sou um cristiano. A palavra cristão significa pequeno Cristo, o cristiano, aquele que assumiu a postura de viver de acordo com a plataforma do Cristo. Então, vejam só, que essa bondade, essa benignidade não sai de você. Use um adereço. Ele está dizendo como se você colocasse no pescoço, mas isso não é o suficiente. Tem pessoas que acham que mudando a sua vestimenta, vai comunicar alguma coisa aos outros. E é possível. É possível que você mudando a sua vestimenta, após a sua conversão, você comunique alguma coisa. Mas isso em si só, ou por si só, não é o suficiente. Não é o suficiente você ter uma roupagem diferente. O que o rei está dizendo é, escreve na tábua do seu coração. Imprima aí no seu coração, que não seja alguma coisa apenas estereotipada, mas que seja alguma coisa verdadeira no seu coração e na sua vida, com realidade e com existência. Então grava aí não como um adereço, não como uma coisa externa, não para mostrar, mas para viver, para existir. Você quer ser abençoado? Olha os princípios que o rei Salomão está dizendo para o filho dele. E agora no versículo 4 ele vai dizer o que acontece quando eu e você agimos dessa maneira. O que acontece? Bom, o que vai acontecer é que eu vou ser bem visto pelos homens, mas sobretudo por Deus. Eu quero ser bem quisto entre a sociedade que eu vivo. Eu quero ter um nome que possa glorificar a Deus. Mas antes disso, e mais importante que isso, é o meu Deus olhar para mim e quem sabe dizer para Satanás o que ele disse a respeito de Jó. O que Deus disse a respeito de Jó? Quando Satanás está lá passeando, ou Deus diz para Satanás, está vendo o meu servo? Ele é homem íntegro, ele é homem reto, ele se desvia da aparência do mal. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia, a graça, tudo isso faz sentido na vida desse indivíduo. Então, o resultado até aqui é isso. As pessoas ao redor vão notar. Mas, sobretudo, você será benquisto pelo Deus de toda a glória.
pelo Deus de toda a honra. Mas olha o versículo 5 aqui do texto, vai dizer o seguinte, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não coloque o seu apoio no seu próprio entendimento. E o verso 7, a parte A, vai dizer também para que você não se baseie na sua sabedoria. Veja só que coisa interessante aqui, esse antitetismo. Antitetismo são duas palavras que se confrontam. Confiar em Deus plenamente e se despir do seu entendimento. Porque, irmãos, quase que com frequência nós fazemos isso diariamente. Isso o quê? Confiar em nós mesmos. Confiar no nosso bolso. Confiar na nossa conta bancária. Confiar na nossa intelecção. Confiar no nosso jeitinho. Confiar na nossa influência. Confiar naquilo que eu possa exercer no labor do meu braço. Quase que com frequência nós fazemos isso. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que, invariavelmente, eu não vou usar a palavra invariável porque é muito forte, mas com alguma frequência nós fazemos isso. E aí o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17. Maldito o Rafael que confia no Rafael. Confie no Senhor. Capítulo 27, versículo 8 do livro de Salmo vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, eu e nós, essa igreja, faremos menção do nosso Deus. Então confia no Senhor. Quanto mais você acha que você é portentoso do ponto de vista do conhecimento, do entendimento, saiba uma coisa, se você for sincero no seu coração, você vai chegar à conclusão que o grande Sócrates chegou. O grande Sócrates, Sócrates foi um dos maiores filósofos. A história da filosofia é dividida no período pré-socrático e pós-socrático. Sócrates foi um dos maiores. E quando alguém perguntou se ele era o maioral, ele disse o seguinte, olha a frase de Sócrates. Quando penso que sei, só sei que nada sei. E ele não estava sendo falso modesto. Ele não estava usando uma frase de efeito. Esse homem sábio encontrou a realidade da sua vida. Se não vejamos, uma criança que começa aqui a ler, acha que aprendeu a ler, acha que sabe muito, não é? Aí você entra no ensino médio e começa a aprender. Eu fui bom na escola, irmãos, para matemática. O Fernando está fazendo umas aulas de estatística aí, que ele está no mestrado, está sofrendo, tadinho. O André contou para a gente também umas aulas aí que não foi fácil, não é? Mas eu fui bom de matemática até a quinta série. Quando eu passei da quinta em diante, até a quinta série eu era maravilhoso. Da quinta em diante foi um suplício, não é? Mas a gente acha que aprendeu a ler, sabe tudo. Depois vai para o ensino médio, já encontra algumas coisas e percebe que não sabe tudo, mas eu aprendo aquilo ali, se é que eu aprendi. Tem algumas aulas que eu acho que eu faltei, não aprendi, não é? Mas quando eu aprendo aquilo ali, eu acho que eu sou maioral. O problema é que eu entro na faculdade, aí descubro que não sei mais nada. Alguns saem da faculdade, vai para o mercado de trabalho, e aí descobre que não sabe nada mesmo, porque a teoria e a prática não se combinam, quase sempre. Aí outros pegam o veio e vai para o mestrado, que é o caso que eu fiz referência aqui, e aí descobre que não sabe nada, porque lá ele vai virar um especialista. O mestre e o doutor, com toda a vênia e respeito, é aquele que sabe quase tudo e de quase nada. E aí ele entra no doutorado, depois um pós-doutorado, sofre um montão para descobrir que não sabe nada. Só que nós temos a petulância de achar que aquilo que nós sabemos vale para balizar a nossa vida. E o que o rei Salomão está dizendo? Não, meu querido, não. Confie a sua vida, confie o seu futuro ao Senhor. E deixa eu fazer só um parênteses aqui. Confiar no Senhor não significa alienação humana. Confiança em Deus não significa alienação humana, porque tem pessoas que pensam assim, não, então eu vou jogar tudo na mão de Deus e eu não faço mais nada. Não é isso que o rei Salomão está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, joga o seu coração nas mãos do Senhor, deixa Ele balizar a sua vida. Você quer ser abençoado? Seja alguém que confia nele plenamente, que faz dele o seu diretor, o seu presidente, o seu prefeito. Prefeito é aquele que assume a preponderância. Deixa ele ser o presidente da sua existência, se você quer ser abençoado ou abençoada. E aí o versículo continua. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará o teu coração, ou o teu caminhar, as tuas veredas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Veja só, quando eu confio em Deus verdadeiramente,
eu passo a viver a vontade dele na minha vida. Ok? Mas como eu posso viver a vontade dele na minha vida? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 17, que nós não podemos ser ignorantes quanto à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Capítulo 5 também, de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 15, ele vai dizer que a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida que glorifique a Ele, uma vida de gratidão, uma vida de oração e de santidade. A santidade que Deus espera de mim e você não é aquela santidade santarrônica, farisaica, não é uma santidade de ermitão, aquele que sai e vai ficar isolado em algum lugar para não se contaminar com o mundo, nada disso. Nada disso. A santidade aqui, que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, é que a própria ação de Deus seja impressa em nós. Que nós vivamos separados do mundo, não no sentido de geográfico, mas no sentido da feitura, no sentido do existir nesse mundo corrompido. Santidade é o que Deus quer que nós busquemos. E como nós podemos viver isso na prática? Reconhecendo Deus em todos os meus caminhos. Como que eu reconheço Deus nos meus caminhos? Bom, a primeira coisa é o pressuposto que está aqui. O pressuposto é que existem veredas na minha vida que estão tortas. Veredas e caminho é a mesma coisa. O autor só colocou aqui a palavra caminho no começo e veredas depois para poder diferenciar as palavras de um versículo só. Mas ele pressupõe que existem veredas na minha vida que estão meio tortas. Estão meio tortas. Então, como eu posso endireitar as veredas da minha vida? Os caminhos da minha vida? Reconhecendo Deus. E o que é reconhecer Deus? É dizer, olha, Deus é o caminhante comigo. É aquele que faz, que traça, que me leva nessa caminhada da existência. É Ele, o Senhor da minha vida. Irmãos, como nós, via de regra, perdemos tantas bênções por não reconhecer Deus nas nossas vidas. Imagine como seria diferente a sua vida se você colocasse, e aqui com todo respeito a essa expressão que eu vou usar, tá? Porque quem sou eu para colocar Deus em algum lugar? Mas se você colocasse Deus do seu lado, no sentido de reconhecê-lo em todos os seus atos. Hã? Você que tem empresa, à medida que você fosse atender um cliente, você atenderia o cliente querendo resolver o problema do cliente, mas não espoliá-lo, porque Jesus está aqui do seu lado. Jesus está aqui do seu lado. Aquele grupo que você faz parte, sabe aquele grupo? Seja de maneira virtual, de maneira física, aquelas falas que você teria naquele grupo, se você reconhecer Deus na sua vida, no seu caminhar, certamente aquelas falas seriam limitadas. Certamente você não diria 90%. Não, é você que não está aqui, tá? Porque aqui ninguém diz. Mas certamente, se você reconhecer Jesus na sua caminhada, boa parte daquilo que eu faço, eu deixaria de fazer. O que o rei Salomão está dizendo é, caminhe com o Senhor. Não dê lugar para o inimigo na sua vida. Se desvie da aparência do mal. É aparência? Desvia. Quanto a Satanás, Deus disse para nós, através do seu servo, olha, resista, porque Satanás fugirá de você, porque você tem alguém dentro de você que é maior do que ele. Mas quanto ao pecado e quanto ao mal, ele diz, fugi da aparência do mal, não flerte, não caminhe nesse caminho, não entre por essa vereda, porque você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Capítulo 32 do livro de Salmo, versículo 8 e 9, eu acho espetacular. 8 e 9 de Salmo, o salmista vai dizer, eu te instruirei no caminho que deve andar. Certo? E aí o versículo 9 ele diz assim, com toda a polidez, ele diz assim, não seja como o cavalo e como a mula. Ele poderia ter usado um outro animal parente deles. Não seja como o cavalo, sem entendimento. Porque tem gente que é tão sábio, tão inteligente, tão sabidão, mas no que se refere à vida, a aplicação do conhecimento teorético para a vida, ele não sabe aplicar, porque falta sabedoria. E essa sabedoria ela não é conquistada a partir de títulos acadêmicos, embora esses são alvissareiros.
e são desejáveis, mas essa sabedoria, ela vem do alto. Então você quer ter uma vida abençoada? Reconheça Jesus. Diga, Senhor, é contigo que eu quero caminhar. Eu vou mandar essa mensagem para o fulano. Fulano me mandou uma mensagem totalmente inadvertida. Uma mensagem que deu aquela vermelhidão em mim. E no meu caso, a roxilidão, né? Porque vermelhidão dá em quem é branquinho. No meu caso, deu aquela roxilidão, né? Deu aquela ira. E aí eu já vou respondendo. Jesus está do meu lado? Jesus responderia daquela maneira àquele indivíduo que, quem sabe, nem quis causar isso em mim? Reconhece Jesus no seu caminho. E aqui eu estou dando exemplos paupérrimos. Você pode pegar o princípio e exemplificar para a sua vida em todas as áreas. Reconhece Ele no teu caminho. Eu tenho certeza absoluta que muitas bênçãos, que muitas coisas boas vai advir desta posição sua, ou dessa atitude. Mas aí eu caminho para o final, o versículo 7 vai dizer o seguinte: isso te trará saúde para o corpo e refrigério para a sua alma. Agir dessa maneira, o próprio rei Davi, no capítulo 32, ele vai dizer que enquanto ele encapsulou o pecado, escondeu o pecado, os ossos dele estavam como ressecados. Não tinha refrigério. Não é? Enquanto eu vivia assim, sem levar Deus em consideração, sem reconhecer Deus na minha vida, os meus ossos, porque quando eu não confesso, eu não estou levando Deus em consideração. Então, quando eu vivia assim, os meus ossos estavam ressequidos. Havia um ressecamento interior. Havia dores. E o rei Salomão está dizendo, olha, se você fizer isso, o seu corpo físico, essa capa que se comunica, ela vai ter saúde. E vai ter refrigério. Quantos aqui, ajuda eu aí, eu acho que o nosso grupo não vai ter, né? Quantos aqui viveu numa época que não tinha geladeira em casa? Tem alguém que chegou? A irmã Nilva lá em cima? Só a irmã Nilva, a irmã Gisele, não é? Então talvez as duas tenham mais entendimento sobre o que é esse refrigerar aqui. Porque para nós que temos geladeira, saiu daqui, tem o bebedouro gostoso para tomar água gelada, a gente não entende muito isso aqui. Mas pense, um povo que vivia no deserto, com dificuldade de águas, quando encontrava um rio, aquilo era guerra, ok? E que quase sempre vivia nessa sequidão. As pessoas que tinham grana, segundo os comentaristas, tinham grana, especialmente os reis e aqueles homens da plutocracia ali, daquelas regiões, vamos colocar aqui em Israel, o que eles faziam? Eles mandavam os seus servos de madrugada nos morros, nas montanhas, porque onde é deserto, durante a noite faz muito frio, então pega um pouco, neva ali. Então o que eles faziam? Eles iam com recipientes, chegavam lá, pegava parte daquele gelo, trazia isso de madrugada, para que de manhãzinha, quando o rei ou aquele aristocrata tivesse, que estava com muito calor, já chegava o gelo, derretido naturalmente, mas aquela água geladinha. Então ele podia tomar aquela água, refrigerar. Ele poderia ter o vigor da alma, a anima revigorada. Eu sei que você que é de Curitiba, que está aqui nesse calor de 46 graus, às vezes a sensação térmica do seu corpo, você não consegue se resolver com isso. É mais ou menos isso aqui. O que a Bíblia está dizendo, o rei está dizendo é, se você fizer isso, a sua existência será refrigerada desta maneira. O seu corpo, não apenas o físico, mas sobretudo o espiritual, a sua mente, o seu coração será refrigerado dessa maneira. E aí, a última coisa que ele fala para o filho dele, é uma coisa que nós temos muita pudicice para falar na nossa igreja. Nós somos pudicos por conta daqueles que fazem errado. Ele diz aqui, no versículo 9 em diante, ele vai dizer, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou as primícias da sua colheita. Duas coisas, bens, aquilo que Deus me deu. Então, como que eu posso honrar o meu Deus com os meus bens? Aquela casa que você tem, se você é crente no Senhor Jesus, você crê que foi Ele que te deu. Aquele carro que você tem, aquele bem que você pode estar pensando aí, se você é crente no Senhor Jesus, não tem outra possibilidade de crença, senão Ele que te deu.
E se foi Ele que te deu, você deve honrá-lo com isso. Então, vejam só, essa casa que Deus me deu, não foi apenas para ser uma habitação para mim, ainda que seja, e amém, aleluia, glória a Deus. Mas essa casa deve ser o espaço onde a fragrância de Deus seja percebida. Eu glorifico a Deus com a minha família aqui dentro dessa casa. As pessoas que por aqui passam, têm que ver que aqui existe algo diferente. Esse carro que Deus me deu, não é apenas para desfilar pelas ruas da cidade, mas é também para abençoar outras pessoas. Eu não posso encapsular ele como a capa do Batman, quando eu estou por aí, para virar, não um super-herói, mas para virar um ignaro. Alguém passa e comete um equívoco com relação a você, você já começa a buzinar, xingar, aquela coisa toda, e aí depois a pessoa percebe que você é um cristão. Que aquilo que Deus te deu, que você está fazendo uso, foi Deus. E você está fazendo uso de maneira tão inadvertida. De maneira tão inadvertida. Meu irmão, minha irmã, use isso para a glória dele. Os versículos anteriores, ele vai dizer assim, tema, e aqui eu caminho para o final, tema o Senhor teu Deus, tema o Senhor teu Deus. Tenha o temor. E aí, esse temor o honrar estão conectados. Veja só, deixa eu exemplificar aqui a questão do temor. O temor, é uma palavrinha que a gente caiu em desuso. Né? Obediência, temor, santidade, pecado, essas coisas caiu em desuso. Né? Mas ela continua sendo real. Temor não é ter medo. Temor é ter reverência e devoção. Eu estava lendo um artigo essa semana interessante de uma personalidade pública. Bom, vou falar o nome. A personalidade era o Celso Portiolli. E ele dizia o seguinte, que quando ele chegava na presença do Silvio Santos, ele tremia tudo, ele se treme todo. Ele começa a gaguejar, ele não consegue falar, as palmas das mãos soam, o corpo, ele vira um frenesi dentro do homem, diante do Silvio Santos. E eu não sei se você é igual ao Celso Portiolli, mas às vezes quando nós estamos diante de autoridade, figuras de autoridade, dá essa mesma coisa, não dá? Você já foi convidado para uma audiência com o presidente da República, com o prefeito, com o vereador, um vereador, ou já participou de uma audiência diante do juiz, não é? A gente não pode falar nada. Aliás, até o advogado que faz a interface, né? E daí diante do juiz, a gente fica meio tremendo, não dá um negócio da gente? Eu não sei você, mas dá um negócio assim, não é? Que está diante de uma autoridade. E aí a gente, diante de algumas autoridades, a gente tem vergonha até de fazer pergunta. Não sei se você é assim, mas eu tenho vergonha até de fazer pergunta. Porque vai que a minha pergunta é tão tola que ele vai me expor. Não é assim? Mas veja só. Diante de uma autoridade terrena, a gente tem esse tipo de situação. Mas diante de Deus, que é a autoridade mor, a maior de todas as autoridades, a gente fala e faz tanta besteira, como se ele não existisse. A gente age em oposição à vontade dele, como se ele não estivesse ali. A gente abre a boca e solta tanta logorreia, verborragia, fala um montão de coisa que não presta. E aí o rei Salomão está dizendo, tema ao Senhor. Tenha o temor ao Senhor. Confiança, um ato subjetivo. Reconhecer, um ato concreto. Temer também tem a ver com essa subjetividade, mas que dá a roupa a essa existência, que vai te levar a alguém que olha para Deus e honra. Honra com os bens. E aí, o finalmente aqui do versículo vai dizer que, se você fizer isso, os teus celeiros, os silos ali, naquele contexto agrícola, seriam cheios dos cereais. Eram mais ou menos 3 colheitas durante o ano. A primeira de trigo, depois a de cevada e, por fim, a de uvas. Tá? Então, o que o rei Salomão está dizendo é, se você honrar a Deus dessa maneira, não é dote 10, não é dando para receber, mas se você viver de verdade dessa maneira, tudo isso aqui, o que vai acontecer é que os seus celeiros serão riquíssimos. Muita coisa boa vai acontecer aí na sua casa, Deus vai fazer você prosperar. Vai ser bênção na sua casa. E aí, é interessante aqui a questão da uva, né? Ele diz que os lagares transbordariam, e aí os autores dizem que o lagar era mais ou menos um recipiente, 4 ou 5 metros de largura, onde as uvas eram colocadas. Quem é da região do Rio Grande do Sul sabe mais ou menos como funciona. Colocava as uvas ali, e aí as pessoas pisavam nessas uvas, e por uma outra canaleta, o suco dessa uva
caía e era capturado, e depois, a posteriori, a partir da fermentação, virava vinho, e o vinho alegria para o povo, para as festas. Mas veja só, o que Deus está dizendo, através do Salomão, é que quando nós vivemos dessa maneira, esses lagares transbordariam, porque o que acontece? Vai ter tanta uva, vai ter tanta produção, vai ter tanta prosperidade na nossa vida, quando nós honramos a Deus, de verdade, vivemos dessa maneira, é tanta bênção, que a uva vai sendo colocada, e não tem a necessidade de alguém pisar, porque colocaram tanta uva, que sobrepôs o lagar, e o peso das de cima, e vai comprimindo as de baixo, e a própria uva, que está sobreposta, que está transbordando, vai fazendo com que aquele peso caia, e o suco, o sumo, se torne no vinho da melhor qualidade. É esse vinho da melhor qualidade que Deus quer dar para você, que Deus quer dar para mim. É essa bênção sem medidas. E aí, eu não sei se dá para falar finalmente 4 vezes, né? Mas finalmente do finalmente, ele vai dizer que aceite a repreensão do seu pai, aceite a disciplina. No momento ela pode parecer amarga, mas ela é mais doce do que o mel. Aceite, olhe para essa realidade. Meus irmãos, esse texto sapiencial aqui do rei Salomão, ele tem tudo a ver para as nossas vidas. É claro que ele está falando com a linguagem do século X a.C. A linguagem, ela teve as suas mutações, mas o princípio continua o mesmo. Você quer ser abençoado? Encapsule no seu coração as verdades de Deus, os mandamentos do Senhor, confie nele de verdade. Não use de confiança apenas verbalizadas. Tem gente que diz, eu creio em Deus. Sim, ele diz que creu. Mas no fundo, ele vive como se Deus não existisse. Ou ela vive como se Deus não existisse. Ele diz que teme a Deus, mas não reverencia, não tem devoção, não tem entrega, não tem amor. Ele diz que reconhece Deus, mas no seu dia a dia, Deus está morto para ele. Eu sei, é forte isso, mas Deus está morto para ele, ou para ela. Então, se eu quero viver, de fato, e crescer nessa ambiência agraciada de Deus, eu preciso mesmo, olhar para esses conselhos aqui do rei Salomão, e viver de maneira abençoadora. Eu tenho certeza, que se nós cumprirmos esses princípios, bênçãos virão sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, nesse sentido, de pedir, Senhor, em nome de Jesus, aplica essa palavra no meu coração. Faça com que essa palavra tenha um efeito positivo, tenha um efeito verdadeiro, não apenas no efeito de um conhecimento a mais que eu adquiri, mas que eu olhe para essa palavra. Aliás, se você quiser ler a partir do versículo 13, você vai perceber o rei Salomão continuando a falando da sabedoria. Faça isso depois, lê em casa. Muita coisa boa, mas que isso entre no seu coração, e você para a sua família seja uma bênção. Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida de cada uma das famílias dessa igreja, pedindo a bênção, o cuidado, o toque, o direcionamento aos nossos corações. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós estamos com as veredas tortas, as veredas caminhando de maneira inadvertida, mas o Senhor é aquele que endireita as veredas. O Senhor é aquele que honra aqueles que o honram, e nós queremos honrar o Senhor, nós queremos abençoar o Senhor, ser abençoados pelo Senhor, e dignificar o Teu nome através das nossas vidas. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada família aqui representada, e que a bênção do Senhor, aquela que excede todas e qualquer outras bênçãos materiais, físicas, essa bênção esteja sobre a minha família, sobre a família de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Jesus. Amados,